Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, hoje na leitura do quinto domingo de São Mateus, vimos a passagem do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, quando passando por uma das costas do território pelo qual estava pregando, como de costume, chegou na costa do país dos Gadarenos. E escutamos no Evangelho de que Nosso Senhor, quando foi se aproximando deste país, dos chamados, dos países dos ditos também Gerasenos, se deparou com dois endemoniados que logo vieram ao seu encontro. Viviam afastados, viviam como que no deserto, viviam possessos ao ponto de que até os grilhões e as correntes que os amarravam eles rompiam, se jogavam ora no fogo, ora na água, e toda a população temia. Tão furioso era o comportamento desses chamados dois endemoniados. E vimos que assim que Nosso Senhor se aproximou deles, os demônios e as legiões que possuíam esses homens começaram a chicanearem e lançarem as seguintes palavras: acaso vieste dar contas de nós antes do tempo? E aqui nós vemos que o poder das trevas, o poder demoníaco, por mais que pareça aparentemente terrífico, assustador, monstruoso, ele é um poder frágil, porque de longe, só de sentir a presença do poder divino que pairava sobre o nosso Senhor, começou a ter em suas memórias, começou a ter em seus traumas toda a lembrança do reconhecimento do que é a presença divina, a presença do poder divino. Ainda que Nosso Senhor não dirigiu nenhuma palavra, não deu nenhuma ordenança, nem havia mencionado a possibilidade de expulsá-los, a simples presença de Nosso Senhor fez com que eles, em seus traumas, em suas memórias sobre o que é a presença divina, recordaram-se da presença de Deus antes da queda, de Lúcifer e seus sequazes, e ainda que com a mente dividida, na dúvida se aquele poderia ser de fato o Messias encarnado ou não, lançaram as palavras que demonstram que a presença divina para eles é letal. Acaso vieste acertar as contas conosco antes do fim dos tempos? Ou seja, antes do tempo. Que tempo é esse? O fim dos tempos, o momento onde sabem que o seu reino terá fim. O momento que sabem que chegará o momento de sua condenação eterna. E para entendermos melhor todo esse contexto, temos que entender o seguinte: os demônios não tinham certeza absoluta se na hora que viram Nosso Senhor na manjedoura e aquela presença divina, a maneira misteriosa pela qual a Virgem foi concebida, a maneira como Nosso Senhor começou a caminhar na Galileia, pelo mar da Galileia, pela costa leste, pela costa ocidental, não importa seja o que fosse, da terra santa. A verdade é que a mente deles estava dividida no seguinte dilema: será que de fato houve o fenômeno da encarnação? Será que Deus chegou ao ponto de ter se submetido a fazer-se carne e andar entre os homens? Será possível? Será que isso de fato se cumpriu, se cumprirá? Será que isso significaria de fato a promessa de salvação? Por que isso? Porque os demônios conhecem as Escrituras de cabo a rabo. Aos demônios as Escrituras são para eles algo que sabem até de memória. E investigando as profecias sabiam que havia uma possibilidade da encarnação, mas ao mesmo tempo, até para a mente angelical caída dos demônios, era demasiado acreditar, conceber que Deus realizaria a salvação através de uma encarnação sobrenatural, fazendo-se de fato homem verdadeiramente,
Ou será que isso seria alguma alegoria? Talvez pudesse ser uma figura de linguagem. E os demônios, até o dia da ressurreição, até o dia que se depararam com Cristo crucificado e sua alma descendo ao Hades, libertando Adão e todos aqueles que jaziam no sepulcro e nas fendas da morte, enquanto Cristo não ressuscitou, os demônios tinham a mente dividida quanto ao fato, se de fato a encarnação significava o mistério sobrenatural de que Deus assumiu em sua pessoa divina também uma natureza humana inconfundível e indivisível, ou se isso talvez era apenas uma questão de figura de linguagem. Então, é por isso que nesse contexto, quando nosso Senhor se depara com esses demoniados, já no beiral do país dos Gadarenos, os demônios começam a sentir a presença do poder divino que é letal a eles, e o trauma que carregam, sabendo que um dia chegará o momento do acerto de contas, significa o quê? Que serão lançados definitivamente no inferno, coisa que ainda não é uma realidade. Os demônios não param no inferno ainda. Eles vagam nos lugares desertos, nas igrejas, nos monastérios, em todos os tipos de situações que a tradição dos padres já nos ensina que os demônios estão na terra, estão atentando os cristãos, estão nos cemitérios, estão nos lugares sujos, nos lugares baldios, nos lugares desorganizados, nas cidades. Enfim, se alguém pensa que os demônios estão aí vivendo enclausurados no inferno e de vez em quando dão um salto para a terra, estão enganados. Ainda não há a inauguração dos infernos como haverá. Mas eles sabem que isso um dia ocorrerá, vivem um trauma devido às memórias da presença de Deus, quando conviviam com Deus, sabem do seu destino, e o próprio estado que vivem como seres perdedores e fracassados é o chamado estado infernal. Não que já estão no inferno ou que saem do inferno. Não, os demônios estão exatamente na terra. Alguns lugares possuem mais presença demoníaca que outros. Às vezes, como veremos, há a possessão dos seres humanos. Mas a verdade é que os demônios estavam em dúvida, em mente dividida. Se naquele contexto, naquela situação, o simples perceber da presença divina em Cristo já os fez estar tão letalmente afetados que em suas memórias começaram a sentir como se fosse uma antecipação da sua condenação ao estarem na terra diante de uma presença divina tão forte que os fez proferir essas palavras: que viestes ter com nós? Acaso vieste acertar as contas conosco antes do tempo? Isso foi um blefe, não uma sentença proferida com total certeza de afirmação. E a partir daí, vimos que nosso Senhor, simplesmente mantendo sua posição, os demônios não tendo nenhum tipo de autoridade sequer e poder sobre Cristo, nem sobre nada, na verdade, percebendo a presença divina e sendo extremamente astutos, perguntaram a seguinte autorização ao nosso Senhor. Eles pediram autorização, percebendo a aproximação daquele poder que para eles é letal, a simples presença do Filho do Homem, Deus e homem uma vez, e astutos que eram, disseram: veja, dá-nos a permissão para que possamos nos lançar naquela manada de porcos. Aqui, meus amados cristãos ortodoxos, vemos de que os demônios não têm poder nenhum, se é que não seja permitido pela autoridade de Deus. Em si mesmo, os demônios são seres caídos e fracassados. E até a atuação que eles podem ter é limitada pela autorização que Deus dará a eles. A prova disso é que, por mais que torturavam psiquicamente, emocionalmente, até fisicamente, esses dois endemoniados,
nunca tiveram o poder de tirar sequer a sua vida. Eram torturados, eram colocados em todo tipo de situações desagradáveis, andavam nus, se jogavam no fogo, na água, rompiam grilhões, eram bestas, eram feras, eram indomáveis. Mas nunca os demônios tiveram autorização de atentarem contra a vida desses pobres seres humanos. E até para entrarem em porcos, tiveram que pedir autorização primeiro a Nosso Senhor. E muito astutos que eram, já que viram que daqueles dois já não podiam mais ficar, já subentenderam que seriam expulsos. Ao menos para colocar em voga, em execução, o que eles mais desejam, que sempre é a destruição, o poder de destruição, que para eles é o único sentido de existência, ao menos como um consolo, como uma finalidade momentânea, tiveram que pedir autorização para irem aos porcos, para que fizessem que os porcos se jogassem no precipício, apenas para que não saíssem dessa situação sem algum tipo de resultado destruidor. Porque o que os demônios fazem é isso, causar destruição. Vivem alimentando-se de destruição. E a eles lhes foi permitido, lhes foi dado autorização para que fossem se jogarem, assumirem os porcos, e uma vez se jogaram ao precipício. Daqui vemos que até mesmo esse simples ato foi permitido por Nosso Senhor. E agora temos que perguntar-nos por que é então que Deus permite que os demônios atuem, às vezes causando tanto sofrimento a seres humanos, e até nesse caso específico, que permitiu a destruição de um negócio, o negócio que era a venda de porcos, ainda que o negócio, vamos lembrar aqui, o negócio ilegal para o povo judeu. A lei de Moisés proibia o consumo da carne suína, por vários motivos da lei, mas os judeus, algum grupo de judeus, criava esses porcos não para consumo próprio, mas para venda para a população romana e o exército romano, que obviamente não tinha nenhuma restrição dietética de comer ou não porcos, mas a lei dizia que era proibido criar, e não só vender, mas até mesmo criar porcos, por vários motivos que não me cabe agora explicar, não temos tempo para isso, mas Deus havia proibido algumas questões dietéticas ao povo de Israel, não somente porcos, mas outros animais e outros alimentos também não eram permitidos, por uma questão até de preservação da saúde, tanto física como espiritual, do povo judeu antes da graça do Pentecostes. Hoje nos é permitido qualquer tipo de alimento, não há restrição, a não ser nos momentos de quaresma e jejum, mas hoje nós estamos fortalecidos pela graça do Pentecostes e as nossas paixões estão sob outro tipo de terapia muito mais poderosa, o que não nos faz necessitados de restrições pedagógicas sobre as paixões, no sentido dietético. Então, vemos que até mesmo o simples ato de abandonar dois seres humanos e ir a uma manada de porcos, foi necessário que pedissem autorização ao nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, o que nos mostra que os demônios não têm poder de realizar nada se não for pela permissão de Deus. Essa pergunta a vós que escutais esse sermão agora, essa narrativa do Evangelho de São Mateus, os complementos que os outros evangelhos nos dão, quando lemos essa mesma passagem dos outros evangelistas, em Marcos e tudo, vemos que há uma pergunta que inevitavelmente para na nossa mente, que é dizer, mas por que literalmente diabos Deus permite que esses demônios possam vir a possuir almas humanas? Meus amados cristãos ortodoxos, São João Crisóstomo e nossos santos padres da igreja nos explicam que não existe mal a não ser o pecado. O mal, por definição, é unicamente o pecado. Não existe mal na doença, na tragédia, na enfermidade, na calamidade, nem tampouco até o que nós pensamos que seria algo muito maligno, ou seja, a possessão demoníaca. Não necessariamente há um mal assim em si mesmo, tão grande, tão grave, como nós entenderemos a respeito do que a teologia ortodoxa nos explicará sobre o que significa a possessão demoníaca.
Em primeiro lugar, a definição de possessão demoníaca resume-se a todas as vezes que nós, seres humanos, criaturas amadas de Deus, criadas para sermos santas e fazermos a vontade do Criador, para isso sermos bem felizes, completamente felizes, adquirindo a salvação de nossas almas e o nosso bel prazer, significa de que tudo aquilo que vai contrário à vontade de Deus não nos deixa felizes, nos deixa extremamente escravos ao prazer, aos vícios, às paixões e aos demônios, que nos sugerem, que dão sugestões nos pensamentos, dão inspirações de que devemos fazer coisas que nós, lá dentro de nós, sabemos que não são coisas corretas, que são coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. E, portanto, todas as vezes que conscientemente sabemos que temos uma inspiração ruim de pecado e a executamos, eis aí o alto grau de endemoniamento e a definição de mal em si mesmo. O maior grau de endemoniamento é quando nós temos essas sugestões, sabemos que elas não vêm de Deus, sabemos que elas não vêm dos anjos, sabemos que não é um mero devaneio do nosso temperamento, da nossa loucura, mas que são coisas inspiradas pelos demônios, e nós não lutamos, não resistimos, mas ao contrário, colocamos em prática e executamos em ações, em pensamentos, em palavras, em sentimentos, essas inspirações que em si mesmas vêm dos demônios, mas não são ainda o pecado. O pecado é quando nós a aceitamos, mesmo sabendo que são malignas, e as executamos, seja em caráter de pensamento, sentimento ou até mesmo ação. Aí temos por definição a possessão demoníaca, quando executamos as coisas que sabemos que são, em resumo, pecado, e não resistimos, não lutamos, não freamos, e quando vemos, estamos literalmente executando a ação dos demônios, o que significa estar possesso por um ou vários demônios. Isso é a definição de mal, de pecado e de possessão demoníaca voluntária. E como Deus tudo utiliza para a nossa salvação, como Deus sempre trabalha em cada ponto que possa, para que nós possamos encontrar o caminho de volta para casa, o caminho de volta para Deus, o caminho de volta para o coração, o caminho de lágrimas, o caminho de arrependimento, o caminho para Ele. E Ele sabe que nesse mundo caído, não existe nada tão eficaz para fazermos voltarmos para Ele do que a dor, do que o sofrimento, do que a calamidade, ou do que o sofrimento em si mesmo. Esses são os meios mais fáceis, mais poderosos, que é assim, querendo ou não, que o homem decidido em ser pecador, sem a força para o arrependimento, e até muitas vezes o homem bem intencionado e desejoso de santidade, não tendo a força para manter-se santo, porque muitos nem são pecadores renegados e decididos. Muitos são pessoas que têm a intenção bem profunda, honesta, sincera, de serem santos, mas eles não possuem a força para se manterem santos, para se manterem unidos com Deus. Então Deus, em sua sabedoria, sabe que o veneno em dose ajustada será ele mesmo o remédio para a cura daquele que está em perigo de morte, morte de pecado. E se o veneno era o pecado e o sofrimento que o pecado nos traz, também será o sofrimento, a calamidade, a dor, a tragédia, que será a única ferramenta capaz, incluindo uma possessão demoníaca involuntária, para que esse sofrimento psíquico, emocional, físico, faça ajustes no campo espiritual. Quem diria
que mesmo Deus não tendo criado o mal, por amor à humanidade, em sua sabedoria onisciente, utilizaria até o que ele mais odeia, o sofrimento, o mal, a dor de seus amados homens e mulheres, de todas as idades, contextos e realidades, a contragosto, mas por amor, saberia como utilizar o sofrimento, a dor, a agonia, a privação, para, trabalhando o sofrimento na alma, na mente ou no corpo, ativar uma cura da alma e do coração. Esse é o fenômeno que a teologia nos explica e é uma realidade, a gente gostando ou não. E um dos maus, além de sofrimento, acidentes, doenças inesperadas, um dos maus que Deus permite para que um pecador seja livrado da sua má intenção, às vezes velada, às vezes de uma maneira que ele hesita em fazer o bem e o mal, mas vendo a boa intenção profunda, insondável aos olhos dos homens, mas sondável pelo coração de Deus, vendo que um homem ou mulher, lá no fundo do coração, tem desejo de se unir a ele, mas tem pouca força, disciplina e determinação, em alguns casos raros, mas existentes, Deus permite um nível de possessão muito, na verdade, pequena, inferior, branda, comparada ao primeiro nível que eu vos narrei, que é quando uma pessoa voluntariamente decide unir-se aos demônios para pecar. Aqui diferenciamos a possessão voluntária, que é muito mais grave, muito mais terrível, feroz, quando nós, com a nossa mente, com a nossa volição, com a nossa decisão, dizemos, eu farei isso, mesmo sabendo que é um pecado. Eis aí um grau de possessão muito mais grave do que quando Deus, em sua misericórdia e amor, permite que um demônio ou demônios apoderem completamente a mente de uma pessoa e a privem de sua vontade. O que acontece a partir de então? Uma pessoa endemoniada neste nível, que volto a dizer, é o mais brando, a partir daí, tudo que os demônios façam no controle dessa mente, como se fosse uma marionete das mãos de um artista, tudo que será aí, a partir daí cometido, já não será mais imputado a esta alma, que caso tivesse a liberdade de sua vontade livre, utilizaria para o mal. Quem diria que Deus então dribla dois problemas de uma só vez? Ou como diz o ditado, mata dois coelhos com uma só cajadada, ou acerta dois pássaros com uma só pedra. Enganando os demônios e dando a eles o seu furor de destruição de maneira limitada, com permissão, priva um pecador que tem intenção profunda, mas fraca disciplina e volição em ser santo, de sua própria vontade, deixando neutralizado por um tempo de sua vontade que ele utilizaria, bem ou mal, para o pecado, e a partir de agora, com a vontade desligada e sendo controlado pelos demônios, estará aliviado de suas próprias paixões, de sua própria rebeldia, de sua própria indisciplina. Grande é o nosso Deus e não há nenhum outro como Ele, como diz a Escritura, que consegue utilizar qualquer situação para o benefício daquele que tem a boa intenção, que Ele sabe e Ele vê que sinceramente o homem ou mulher, de coração puro, lá dentro das profundezas, deseja ser santo, mas não consegue porque não tem força ainda, não tem experiência, ou talvez não tenha a própria determinação e desejo total. Tem a intenção, mas não tem o desejo fundamentado. E assim Deus nos envia doenças, nos envia tragédias, nos envia calamidades, nos visita até mesmo, quem diria, com o endemoniamento involuntário. E isso faz efeito e faz muito efeito. Nós vemos que quando esses dois homens foram livres dessa possessão, que estavam ora jogados no fogo, ora jogados na água, ou seja, machucando-se de todas as maneiras, nós vemos que eles sentiram alívio e nunca mais queriam sair da presença de Cristo. E pediram a Ele, queremos ficar sempre ao teu lado. Isso é muito comum, principalmente em meninas jovens. Sempre foi muito comum que os traumas que passaram,
as levam a se autoflagelarem em cortes, em todo tipo de feridas. Isso é muito comum em meninas destemperadas, principalmente nos tempos modernos, mas sempre o foi. Que por algum alívio que buscam, pelo trauma que guardam na mente ou no corpo, a sensação que vive é um estado tão ruim, tão infernal, que procuram como consolo a dor do corpo como um escape e um alívio para a dor de alma ou dor da mente. E é por isso que se explica que muitas mulheres, evidentemente, não se esperaria isso de homens. Homens são feitos para serem mais duros, mais corajosos. Mas, infelizmente, na nossa geração, até homens têm esse costume, o que é uma vergonha para o nosso gênero, que homens que deveriam ser cascas grossas utilizam de metodologias tão inapropriadas para a masculinidade, mas vemos que hoje até homens têm esta técnica e método desesperado para aliviar uma contrariedade emocional, uma tortura mental que vivem, uma agonia espiritual, para buscar alívio e desconectar-se da dor de alma, procuram torturar-se no corpo, porque a única maneira que sentirão apenas uma distração da dor que sentem no coração, na alma, na mente, ou seja, até mesmo no caso dos endemoniados, é o que faziam. Por que se jogavam no fogo e na água? Porque nos mínimos lapsos de consciência que tinham, era tão terrível estar sob a possessão dos demônios, que lançando-se na água e no fogo, seja na queimadura ou no gelo, seja o que fosse, a dor que sentiu no corpo aliviavam as dores que os demônios lhe causavam emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente. E o resultado desse alívio, quando foram aliviados disso, é a prova de que algo não sabemos o que é que viveram. Não sabemos que tipo de estilo de vida puderam ter, talvez, quiçá, antes de serem demoniados, mas alguma coisa foi transformada deles durante esse período, que quando os demônios foram expulsos deles e foram para os porcos, o que é que eles proferiram? Senhor, deixa-nos estar sempre contigo, deixa-nos estar sempre ao teu lado. E nosso Senhor os fortaleceu, os admoestou, os encorajou de que não era necessário estarem ali fisicamente presente com ele, corpo a corpo. Bastava que estivessem presentes com ele de coração. E os enviou como 2 missionários para o país dos Gadarenos, para que o país dos Gadarenos, aquela pequena nação, pudesse receber também a pregação da Boa Nova, como outrora Santa Fotina foi utilizada como apóstolo para os samaritanos. E ainda que o desfecho entre essas duas nações foi bastante diferente, a verdade é que esses 2 endemoniados, não sabemos que tipo de vida tiveram, mas agora queriam estar aos pés de Deus. E isso é o que acontece na nossa vida. As calamidades, as doenças, as enfermidades mais inesperadas são a única ferramenta que nos fazem definitivamente, no interior da nossa mente, da nossa alma, do coração, ver a vida por outro patamar. É somente através de dor, de tristeza, de calamidade, de enfermidade e até de possessão demoníaca involuntária, que todo esse mal do mundo, quando Deus permite que nos assole, é onde aí uma vontade fraca é fortalecida, onde uma indisciplina torna-se petrificada para o rigor, onde a falta de arrependimento e toda a falta de terapia que nós nunca conseguiríamos alcançar, do prazer, da abundância, da riqueza, da luxúria, do bem-estar. Há coisas das profundezas de nossa alma que não seriam acessadas pelo poder da graça de Deus nessas circunstâncias favoráveis de saúde, de alegria, de liberdade. Não porque Deus não pudesse nos acessar nossas profundezas de coração na boa maré, mas devido à nossa fraqueza, sendo culpa nossa,
Nós é que não permitimos, nós somos fechados a Deus, infelizmente. Essa é a natureza do homem caído. Nós não nos abrimos completamente a Deus, senão no sofrimento, na calamidade, na dor, nas tragédias e também nas possessões involuntárias. Quando Deus nos visita assim, movimentos que nós nunca imaginaríamos ocorrem em nossas almas. Cordas de harpas, de violão, de guitarra mais profundas podem ser tocadas por Deus, pelos anjos, e não porque Deus não pudesse estar aí antes, mas nós somos convidados na enfermidade, na dor, na tristeza, no abandono. Nós somos convidados por nós mesmos a dizer: ei, eu mesmo, entra nas profundezas do teu coração, clama o teu Deus, fecha as portas para o mundo, e ali ocorre um milagre. O milagre de um pecador mais endurecido, com as maiores paixões que nunca seriam curadas, da abundância, da saúde, da alegria, passam a naturalmente serem curadas, serem derretidas, e o coração duro, amolecido, e uma visão purificada. Nosso coração passa a estar mais limpo, passa a receber uma higiene. Os anjos de Deus podem lavar, podem arrumar uma casa desarrumada, como diz o Evangelho. Cuidado, porque quando a casa está arrumada e o ladrão que já arrumou uma vez pode entrar de novo, ele faz um estrago maior. Isso refere-se exatamente aos demônios e à nossa má vontade de manter a nossa casa arrumada. Só que quem está em sofrimento, quem está em pobreza, quem está em todo tipo de falta de liberdade, passa a ter muita dedicação e zelo a manter o pouco que tem, arrumado, organizado, limpo, cuida da segurança para que o ladrão nunca mais volte. E isso é mantido no estado de alerta, que isso é ativado, infelizmente, porque Deus é muito amoroso, paciente, longânime, e nos providencia, nos permite e nos fortalece até antes da aprovação, já nos fortalece, já nos visita, dando-nos força, como um pai que diz: você vai ser enviado para a guerra, mas antes eu vou te treinar, eu vou estar aqui te dando todo tipo de armamento, e até numa só palavra: eu vou contigo, porque se você morrer, morremos juntos. É assim que Deus faz conosco, antes do treinamento que Ele vai nos enviar para passar por uma enfermidade, uma tragédia, uma calamidade, ou até uma possessão demoníaca. Porque o resultado disso, ainda que os demônios não compreendam, pensando que estão vitoriosos em destruição, ainda que o mundo não compreenda, pensamos que somos derrotados e insucessos, a vitória é de Deus. No final, sempre, a vitória é de Deus, caso nós saibamos entender os mistérios da vida. Esse domingo dos Gadarenos é uma das sabedorias mais particulares, que a Igreja Ortodoxa é a única detenedora dessa sabedoria. É muito difícil que um protestante, escutando um sermão desse, se não é aberto de coração, se não esteja passando ele também por uma aprovação, entenda. Porque na teologia protestante, especialmente, ela é vedada a capacidade de assimilação de que as provações também são participação de Deus. Na teologia protestante, especialmente, tudo que é de mal é do inimigo, é contra Deus. E que quando Deus está como ativo, agente, a nossa vida está indo muito bem. Que Deus nos dá uma vitória sempre na questão aparente. Que por mais que a pessoa está sofrendo, não é necessário para o arrependimento de pecados que Deus tenha que nos dar sofrimento, porque Ele já nos deu a graça da salvação pela ressurreição e crucificação. Estamos salvos. Isso que está ocorrendo na tua vida, querido, tem que entender, é porque tu és ou um pecador maldito, e que você está sob o poder demoníaco, e tudo o que você está fazendo é a tua culpa, mas você tem que ser vitorioso. Aceita Jesus Cristo, aceita o teu Salvador, Ele te livrará de todo o mal físico, emocional, psíquico, porque isso não vem de Deus, é coisa do demônio, é coisa do inimigo. A vitória e o bem-estar de Deus estão ligados aos sucessos, à libertação nesta vida. E isto não é uma verdade. Não é uma verdade porque nós vemos muitos inocentes que nem mesmo tendo cometido pecados, são visitados por tragédias muitas vezes, porque Deus quer fortalecer o poder de santidade deles,
e sabendo que caso estivesse numa situação talvez favorável, perderiam também o grau de santidade. É por isso que alguns até santos vivem vida de tragédias. E pensamos, estes não pecaram, estes não foram apaixonados, estes não foram ladrões, nem luxuriosos, nem gulosos. Por que é que tem uma vida de provação? Porque Deus talvez conheça, sendo onisciente, de que caso aquele que hoje é santo tenha liberdade, tenha abundância ou saúde, seja o que for, talvez não se mantivesse forte, porque ele não nasceu com aquela força para o sucesso, e no sucesso conseguindo administrar a sua volição para as coisas de Deus. Então, independente do nosso contexto de vida, provações e tragédias são alertas de que Deus está nos visitando e Ele tirará proveito disso para melhor condição espiritual nossa, independente se nos achamos merecedores de correção ou não, se somos pecadores ou não, se nos achamos também muito santos e dizemos que não merecemos provações, porque é que estamos passando por isso, também não é uma justificativa de que se em tua consciência, ou em teu orgulho, ou em tua loucura te achas santo, não penses que caso sejas, de fato, ainda que seria uma loucura alguém se achar santo e indigno de provações, mas suponhamos que assim o seja, esse alto grau de loucura, de ilusão, não pense que as provações não te visitarão, porque na verdade, ainda que sejas purificado, ninguém se mantém puro senão sob o fogo da provação, sob o fogo da tragédia, da calamidade e também, por que não, às vezes da possessão involuntária, que é muito mais leve do que o alto grau de demoniamento, que é quando nós voluntariamente aceitamos as sugestões dos demônios e as praticamos sem resistência. Eis aí um alto grau de endemoniamento. Nós vimos que quando os gadarenos, aliviados de tudo isso, correram então para dizer, eis aí, vocês mesmos viram ontem o nosso estado, hoje estamos aqui, e quem nos curou foi o tal Salvador, Jesus, o Messias que anda sobre Israel. Qual foi o resultado dos gadarenos? Como já disse, possuía um negócio de venda de porcos, ilegal para a lei de Moisés. Não consumiam, mas produziam, e produzir também era proibido. E vendiam aos soldados romanos, ainda que não consumiam, e isso era ilegal. Nosso Senhor, para poder curar neles essa paixão da avareza, deu permissão aos demônios, que achando que eram astutos em colocar em destruição manada de porcos para sua própria satisfação, Nosso Senhor utilizou da própria a maneira astuta dos demônios agirem, para usar disso como uma tragédia aparente no bolso desses gadarenos, para que, sentindo o bolso, lembrarem-se e recordarem-se de que estavam cometendo uma infração da lei. Mas o que foi que ocorreu? Em vez de interpretarem claramente que se esse Jesus de Nazaré curou o que ninguém nunca havia curado, que seus próprios conterrâneos e amigos que anos estavam sob grilhões, finalmente foram libertados, e que esse mesmo que deu liberdade aos incurados, conseguiu dar uma chamativa às suas consciências, em vez de arrependerem-se, eles disseram uma das palavras mais terríveis de todo o Evangelho, que talvez só sejam superadas pelas palavras crucificam mais tarde. Mas agora escutamos as palavras dos gadarenos que disseram: afaste-se de nós, vá embora de nossa cidade, não o queremos aqui. Então, meus amados cristãos ortodoxos, se analisarmos os dois gadarenos do início, e agora todo o país dos gadarenos, quem estava mais endemoniado? Será que eram os dois que estavam possuídos involuntariamente pelos demônios e fazendo coisas que já não lhes cabiam em sua volição, mas eram todas imputadas aos demônios? Ou esses que livres, com a volição livre, com liberdade de ação, voluntariamente, sem uma influência demoníaca, disseram: afasta-se de nós, ó Deus, porque não queremos você aqui, porque somos apaixonados pelo dinheiro, temos a paixão da avareza, e como diz o apóstolo Paulo, esse é o maior endemoniamento.
A pessoa avarenta, a pessoa que tem a paixão de ser avarento, em espanhol e até no português do Nordeste, a pessoa que é tacanho, é aquele que vive em prol do dinheiro, não se imagina sem ter amor ao dinheiro, à prata, ao ouro, a posses. São Paulo nos diz que essa é a raiz de todos os males, é a idolatria, é a raiz do orgulho, é a raiz do assassinato, da inveja, do latrocínio, da ignomínia, de toda iniquidade. A raiz de todos os males vem da adoração ao dinheiro, da paixão de ser avarento. E a avareza é o maior alto grau de endemoniamento. E vemos que dessa possessão muito mais grave estavam possuídos os gadarenos. E aqueles dois, que hoje vemos que não eram tão endemoniados assim, obtiveram suas curas a si mesmos, ainda que foram frustrados em seu papel apostólico, ao contrário dos samaritanos, que eram muito menos israelitas do que os gadarenos, muito mais difíceis doutrinária e teologicamente de aceitarem a verdade do Evangelho, e foram abertos, e todo aquele povo acreditou em Nosso Senhor e pediu, fique mais. E o Evangelho de Nosso Senhor ficou ainda 2 ou 3 dias a mais, para terminar de falar com eles o que queriam, saciar a sede deles, pelos rios de água viva, que os seus corações eram sedentos. E os gadarenos, muito mais próximos, teologicamente, da teologia do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, proferiram as palavras de alto grau de possessão demoníaca. Afasta-te de nós. O que para eles deveria ser muito mais fácil, tornou-se muito mais difícil. E o que era muito mais difícil para os samaritanos, foi algo muito mais fácil. E assim a nossa vida, meus amados cristãos ortodoxos, é uma dicotomia, um paradoxo muito grande. Quando achamos que estamos bem, estamos muito mal. E às vezes nossa mente pequena, que tem uma amplitude de visão tão pequena, ficamos reclamando, achamos que estamos muito mal, e pode ser que às vezes podemos estar muito bem. Tudo é muito relativo. Depende do que nós consideramos bem, o que nós consideramos mal. São Máximo confessou, tem por definição, tudo que é mal, tudo que nos afasta de Deus, ainda que seja prazeroso, se nos afasta de Deus, é mal por definição. E o que é bem, é tudo aquilo que nos aproxima de Deus, ainda que seja doloroso, se nos aproxima de Deus, é bom. É bom e é o bem por definição. E há coisas que são muito boas e também nos aproximarão de Deus, como acender uma vela de noite após o trabalho cansado, no meio da escuridão, no cantinho dos ícones. É um grande consolo, o coração cansado, doente, choroso. Pegar o seu cordão de oração, acender uma vela, estar de noite no seu cantinho dos ícones, cantar salmos ao Senhor, ver quão doces são as palavras dos salmos, da Escritura. Tudo isso também é bom e também nos aproxima de Deus. E há coisas que são pecaminosas, que também são muito ruins, nos fazem até mal. Mas mesmo assim fazemos, e também sendo ruim, também nos afastarão de Deus. Como os vícios terríveis de drogas, alcoolismo. Ninguém sai bem de saúde do alcoolismo. Mas essas coisas destrutivas, além de nos fazerem mal, também nos afastam de Deus. E há coisas prazerosas, como a luxúria, como a gula, que são prazerosas, mas nos afastam de Deus. E há coisas que são muito dolorosas, como as enfermidades, como as calamidades, as tragédias. E elas são dolorosas, mas nos aproximam de Deus imediato e rapidamente, tão quanto saibamos utilizar elas ao favor disso tudo. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esse Evangelho dos Gadarenos nos dá grandes ensinamentos e reflexões sobre, não importa que tipo de trauma nós vivamos, às vezes é uma situação emocional, psíquica, às vezes espiritual, às vezes física, mas toda a nossa calamidade, a nossa falta de alegria, a nossa tristeza, a nossa agonia, uma tragédia, uma enfermidade, seja o que for, tudo isso, na verdade, se nós formos minimamente humildes, saberemos que estarão trabalhando coisas que, de uma outra condição, por algum motivo, não queremos questionar. Aceitemos, numa condição favorável, talvez não tenhamos força de nos mantermos totalmente disciplinados na prática do asceticismo, do amor a Deus, do amor ao próximo, do valor que damos aos ofícios, aos cantos, aos serviços, à vigília, às orações da manhã, a nossa regra de oração, a memória da morte, a necessidade de arrependimento.
E alguns, por mais fortes que se imaginam, por mais que são disciplinados e têm um rigor, e se perguntem, por que é que mesmo assim Deus me visitou com calamidades? Porque Ele sabe como te fortalecer mais, ou até te proteger de coisas que talvez você não sabe, que sem essa aprovação você cairia e teria um desfecho longe do teu Deus. Por isso, a alma sofredora que todos nós somos, recordemos desses ensinamentos tão profundos que a Santa Igreja nos dá a cada domingo, especialmente nesses domingos que nos tocam tanto. Então, imagina-se pelo rádio, pela televisão, pelos sermões das capelas, das catedrais, quantas velhas, viúvas, pessoas idosas, pessoas com câncer, pessoas com doenças autoimunes, doenças crônicas, jovens que sejam com doenças talvez genéticas. Quantos não precisam de consolo e buscando as perguntas erradas, tampouco acham respostas certas. Mas se tivessem acesso à pregação ortodoxa, talvez não só se aliviariam de seus fardos, como também correriam para aquilo que é a construção de sua morada no reino dos céus. Que diz nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações de sua puríssima mãe, até o toque de sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém.